final do século XVIII, metade da economia do Rio era movida pelo dinheiro do mercado de escravos. Os que chegavam de viagem muito abaixo do peso ou enfraquecidos eram levados para as casas de engorda na Rua do Valongo, onde depois de recuperados eram vendidos. Desta época restou apenas este imóvel, onde atualmente funciona um pequeno museu com objetos encontrados nas escavações. No começo do século XX, para tentar esconder esse passado escravagista e com a alegação de embelezar a região, foi construído sobre o antigo mercado o Jardim do Valongo, restaurado recentemente. E se a localização do cais onde os escravos desembarcavam no Rio era conhecida pelos pesquisadores, outros locais fundamentais para recuperar o passado histórico dos negros africanos ainda precisavam ser revelados. E uma das mais importantes descobertas aconteceu por acaso e de forma surpreendente. Em 1996, a Ana e o Petrúcio decidiram reformar esse antigo imóvel que fica no bairro da Gamboa, bem próximo ao Porto do Rio. A ideia era construir aqui um segundo andar. E assim que as obras começaram, foi preciso quebrar o chão para colocar as fundações. E foi aí que eles levaram um susto. 1, 2, 3, 4, dezenas de ossos. Peguei aquela arcada dentária, nem tinha me tocado, né? Você pega assim e fala assim, não, isso aqui não é de bicho não, é de gente. Peraí, como é que uma pessoa está aqui dentro do quintal? Aí eu comecei a olhar para o lado assim, olhando pelo entulho, né? Aí peguei mais outra arcada e outra, uma criança também, uma arcada pequenininha com já um dentinho, né? Apontando, né? Aí pensamos, vamos ligar para a delegacia, deu para chamar um policial aqui. Aí o delegado falou que existia aqui na área um cemitério de escravos, que poderia ser esse local onde nós estamos. Ele fez contato com a prefeitura e a prefeitura mandou um grupo de arqueólogos. E quando eles chegaram aqui, ficaram fascinados pela quantidade de ossos que tinha aqui. Era um depósito de corpos. A gente fala cemitério, mas não, era um depósito. Eles foram jogados, quebrados, empurrados, misturados. Eles não tiveram respeito na vida e nem tiveram respeito na morte. Nos obituários, os escravos ganhavam nomes cristãos. O sobrenome geralmente se referia ao local de onde vinham. Angola não é um grupo. Angola é uma nação. Nação se refere ao quê? Ao porto de embarque. Todo africano embarcado em Luanda era chamado de Angola. Não interessa a sua origem. Então esse termo é um termo da diáspora, da escravidão. Não tem a ver com a língua que ele utiliza, com a sua cultura ou com a sua etnicidade. É um termo da escravidão, era imposto pelo dono do escravo, pelo senhor, pelo traficante de escravo. E depois que encontrou o cemitério, Ana sempre tem que responder a mesma pergunta. Você já viu fantasma? Eu posso dizer que não fui eu que vi. Eu fui ao fórum, ali na Brás Braga, naquele corredor D, que é compridão, resolveu um problema sério para mim, de um IPTU que estava, enfim. Eu tinha que pegar uma senha para poder ser atendida naquele dia, não podia passar daquele dia. Aí, eu sou terrível, né? Tinha que ser comigo mesmo. Chegou na minha vez, acabou a senha, mas eu não me toquei que acabou a senha. Aí eu entrei na sala desse senhor que distribuía as senhas, ele estava sentado na sua mesa. Aí eu falei assim, moço, quando eu falei moço, ele chapou assim na parede, com a cadeira, e ficou me olhando assim, quem são essas pessoas que estão atrás de você? Ele falou assim. Aí eu olhei para trás assim. Não viu ninguém? Não tem ninguém. Quem são esses negros que estão atrás de você? Aí eu falei assim, devem ser meus amigos. Acho que eu tinha que dar uma resposta forte para aquele homem, entendeu? Até porque eu precisava que ele chamar a atenção dele. Aí ele, o que você veio fazer aqui? Eu estou com esse problema aqui. Por que você não falou? Me dá isso aqui, volta depois do almoço. Aí eu saí lá para fora, eu falei assim, turma, agora eu acho que eu acredito que vocês vivem atrás de mim. O Cemitério dos Pretos Novos também faz parte do circuito histórico arqueológico da celebração da herança africana.
e fica a poucos metros de outras duas atrações do trajeto: os Jardins do Valongo, na rua onde funcionava o Mercado de Negros, e o Centro Cultural José Bonifácio. O centro, atualmente em obras, quando reaberto, voltará a ser um polo de referência da cultura negra. O prédio, erguido no século XIX, abrigou uma das primeiras escolas públicas do Brasil, atendendo a um pedido de Dom Pedro II. E completando o circuito histórico está a Pedra do Sal. Atualmente o local, ponto importante da formação da cultura negra no Brasil, reúne milhares de pessoas nas noites musicais. Gente que chega aqui atrás do samba de raiz. Olha, eu sou curitibana e essa batida, sabe, do samba, dessa música, né? A música negra, porque a música é negra, né? Envolve, sabe, mexe, vibra, sabe? O porto era ali, os escravos vinham aqui, os estivadores vinham aqui compor, tocar samba. E eu acho que tem que vir aqui, tem que conhecer a história do lugar. Em 1763, bem próximo daqui, foi construído o Armazém do Sal, onde o sal era desembarcado. Daí o nome do lugar. E era na Pedra do Sal que se reuniam negros vindos de diversas nações. Grupos que nem se conheciam na África, mas que aqui se juntavam para partilhar sua cultura, fazer música, se divertir. Do batuque veio um ritmo que passou a ser um cartão de visitas do Brasil: o samba. A partir do Cais do Valongo, isso aqui vai se tornar a pequena África do Rio de Janeiro. Por quê? População africana imensa, porque muitos africanos que eram escravizados vinham para cá morar depois de conseguir a carta de alforria, né? Então, esse aqui, de certa forma, digamos assim, funcionava como um centro cultural da pequena África. Um local onde os africanos, após o trabalho, se reuniam para trocar as suas músicas, trocar os seus códigos culturais, né? Onde o batuque aparecia, onde aparecia a capoeira, onde aparecia o samba, os diversos níveis da cultura negra em formação. Porque a cultura negra não veio da África, ela foi criada na América. Ela é transformada pela mistura entre etnias, pela mistura entre as culturas africanas e também, lógico, com elementos indígenas e europeus. Depois da abolição da escravatura em 1888, a pequena África, que já existia nas proximidades da zona portuária do Rio de Janeiro, se expandiu para áreas próximas, como a Praça 11. Cortiços, casas de cômodo e também os barracos que começavam a surgir nos morros, as primeiras favelas cariocas, passaram a abrigar muitos ex-escravos, inclusive os que deixavam as fazendas do Vale do Paraíba em busca de melhores condições de vida na cidade. Essa área aqui é muito importante porque em torno da Praça 11, que era um bairro, não apenas o Logradouro Praça 11, nós tínhamos aqui uma série de cortiços e casas nos quais os negros se divertiam. Aqui nasceram manifestações negras, como samba derivado do batuque, e também a gente teve o desenvolvimento do candomblé e da capoeira. Na verdade, em 1888, nós já tínhamos cortiços aqui na Praça 11. A polícia dava batismo constantemente, por quê? Porque o samba, o batuque, era uma coisa de negro, da ralé, era para ser perseguido, e o resto da cidade, a elite, combatia, olhava de lado para essas manifestações negras. Candomblé, a capoeira, o batuque, né, o samba que deriva do batuque. E foi ali que se destacou uma negra baiana, que entrou para a história da cidade: Hilária Batista de Almeida, a Tia Seata. A escola Tia Seata é uma homenagem à negra e à orixá, mãe de santo, Tia Seata, né, que era uma das quituteiras, doceiras aqui, extremamente respeitada, reverenciada mesmo, a Tia Seata, no Rio de Janeiro, nessa área do Rio de Janeiro. Sem dúvida que ela era uma mulher de fibra, uma mulher extremamente respeitada, a tal ponto que, quando o rancho desfilava, o grande momento é quando
passava junto, você tem o rito da inversão no carnaval, tudo pode. Quando o rancho passava junto à sua janela, ela então beijava a bandeira do rancho. Nesta mesma região, no bairro do Estácio, surgiu uma outra manifestação que vai marcar para sempre a cultura brasileira. Em 1927, 28, os compositores se reuniam em um bar em frente a uma escola normal no Estácio, e os compositores do Estácio, Bide, Ismael Silva, eles e outros, né, eles diziam: nós somos professores de samba. Elas vão ser professoras. Então nós somos professores de samba. Vamos fundar uma escola de samba. Então 27, 28, sai a primeira escola de samba, deixa eu falar do Estácio, logo depois a Portela, né, e outras escolas vão surgindo. Nos anos 40, com a inauguração da Avenida Presidente Vargas, ainda hoje uma das principais vias do centro da cidade, grande parte desse passado fundamental da cultura negra é destruído. A Presidente Vargas é inaugurada da data simbólica de 7 de setembro de 1944. São 80 metros de largura, 2.600 metros de extensão. 4 igrejas foram arrasadas. O Campo de Santana mutilado, a Praça 11 arrasada, foi o berço do samba. E diversas ruas aqui sumiram do mapa e algumas foram mutiladas. Mas a herança negra no Rio de Janeiro não se limita à região que ficou conhecida como Pequena África. Refúgios bem escondidos em matas ou morros para os escravos fugidos. Esta a definição mais comum de um quilombo. Mas ao contrário do que pensa a maioria, nem todos eram grandes e em áreas rurais. Ainda hoje existem quilombos no meio da cidade. Esse é o quilombo conhecido como Sacopã. Busca o reconhecimento. Fica ao lado da Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos endereços mais nobres e caros da cidade. O que difere, na verdade, o quilombo urbano do quilombo rural é a forma como eles autossustentam o quilombo, porque o quilombo rural ele pode estar plantando, pescando, tendo criação de animais, que nem todo o quilombo urbano tem espaço para estar fazendo isso. E a partir disso eles encontram até uma dificuldade maior para serem reconhecidos como tais, mas o que na verdade caracteriza um quilombo não é a localidade onde ele se encontra, e sim os traços, tradições, costumes de matriz africana que existem nos quilombos, que foram herdados e passados de geração para geração. Quando você se auto-identifica como quilombola, aí é feito um trabalho de investigação para saber as suas origens, se é de afrodescendente mesmo, e daí então é feito uma certidão que vem pela Fundação Cultural Palmares, que te reconhece como quilombola. Essa é a certidão. Ele já tem a certidão Palmares desde 2004, que é uma certidão que identifica como o espaço como um quilombo a partir de traços, de costumes e tradições de matriz africana. A partir dessa certidão, eles dão entrada um processo para emissão de títulos. O INCRA, através de técnicos específicos, antropólogos, engenheiros, começou porque além de estar identificando a comunidade com traços de matriz africana, também tem que haver uma delimitação da área, ver até onde é correspondente ao quilombo. Agora a luta pelo título, que é a titulação da terra, é que é mais complexo, porque é mais dificultoso, porque fora o processo normal muito burocrático, ainda tem a parte contrária, né? Tem a oposição que não quer de maneira nenhuma que você seja reconhecido como quilombola. Ainda mais no nosso caso, numa área, né? Numa área nobre. Para você ter uma ideia, aqui são 23 mil metros quadrados, e o metro quadrado aqui agora, 1 metro está 12 mil reais. Então você vê que a luta da especulação imobiliária, ela é realmente difícil. É uma terra de usos e frutos, não vai poder ser vendida nunca, e vai passar de geração para geração. O Quilombo das Camélias, no Alto Leblon, na Zona Sul, também numa área nobre da cidade, tinha uma situação diferente. Que era
era o que a gente chamava de quilombo abolicionista. Ele era bem visível, ele pertencia a um português chamado de seu José Seixas Magalhães, e na verdade ele era bem exposto, era um símbolo para a transição política que estava ocorrendo naquele momento. Era de conhecimento de todos, da princesa Isabel e tudo, recebia camélias como uma forma de agradecimento. Então, muitos dos escravos eram acolhidos pelo senhor José Seixas, dono da chácara ali do Alto Leblon, onde se plantavam essas camélias. E a própria flor se fez como um símbolo da Confederação Abolicionista. No próximo bloco, a herança negra continua viva e já está incorporada à rotina do carioca, na música, na dança, na culinária e na fé.